A letra T do metas, ela remete a algo que tenha um tempo. É algo que tenha um prazo para finalizar. Eu tenho desenvolvido alguns trabalhos em clientes onde a gente tem que trabalhar essa definição de prazo, de cronograma. Cara, eu não sei você, no seu negócio, mas quando eu paro pensar, hipoteticamente hoje, dia 1º de janeiro, e quando eu falo assim, este ano eu quero crescer 20%, este ano está muito longe. O final deste mês de janeiro é daqui 31 dias. E eu tenho o mês de fevereiro com seus 28, 29 dias pela frente, mais 31 dias lá em março. E aí eu cheguei apenas no meio do primeiro semestre. Então percebe como está longe chegar lá? Então eu tenho trabalhado definições de metas mais curtas. E gravando esse vídeo agora eu lembrei de momentos em que eu pratico corrida, né? Neste exato momento dessa gravação eu não estou correndo muito, a pandemia deu uma travadinha nas corridas, mas eu gosto de participar de algumas competições. E naquele momento em que eu me sinto um pouco cansado, sabe o que eu faço? Eu olho na frente e eu miro no próximo poste de luz. Eu miro numa próxima marcação que tem ali no asfalto, né? Eu faço corridas de rua, então miro numa próxima marcação no asfalto, que eu vou levar, sei lá, 1 minuto, algum tempo para chegar, e eu defino ali um estágio para ser alcançado. Então, é importante definir um tempo, definir um momento onde você vai fazer essa medida. E por que eu estou falando dessa questão do ano? Se você definir um tempo mais curto, mais enxuto, comparado com um ano, esse mais curto não necessariamente é o final do dia, mas você precisa de um tempo onde você vai avaliar se a sua meta está sendo alcançada. Se uma meta para o mês, iniciamos um próximo mês, né? Hoje é dia primeiro, hoje é o último dia. Não deixa para definir a meta depois que o mês começa, né? Não deixa para definir o seu destino depois que você entra no carro e senta no volante e fala assim, para onde vai ser nossa viagem? Você não faz isso, você nunca fez isso. Se você fez, coloca nos comentários aí, possivelmente vai ser a primeira pessoa com quem eu encontro, que entra no carro e define a viagem para onde vai, sentado no volante do carro. Existe um momento de preparação, então você precisa se preparar. E você precisa saber o tempo da sua jornada. Você precisa saber quando que você vai alcançar esse objetivo. Então pense no seu negócio, pense no seu propósito, no seu objetivo. Então, quando você remete a conquistas pessoais, fica mais fácil de você obter essa definição. Porque às vezes você quer fazer um aumento de resultado e não dá para alcançar em um mês apenas. Então vamos colocar isso para 2, para 3 meses. Talvez para 3 não dá. Aumente esse prazo para 6 meses, 1 ano. Mas, com base no que eu estou falando para você, se o prazo for um pouco mais curto, você consegue mensurar isso melhor. E olha, você define uma meta de crescimento para o mês ou para um determinado período, vamos colocar um mês, você consegue fracionar ele em 4 partes. Por quê? Porque o mês, em média, tem 4 semanas. E se a sua empresa trabalhar de segunda a sexta-feira, você consegue fracionar essa semana em 5 partes. Porque cada semana tem 5 dias úteis. E digo mais, você consegue fracionar o seu dia em 2 partes. Porque o dia é composto pela manhã e pela tarde. Isso se você não trabalha, de repente, num shopping ou tem uma atividade que entra pela noite e que sai pela madrugada. Eu atendo indústrias que tem o terceiro turno, né, o período noturno ali. Entra de fato na madrugada. Então perceba que você consegue fazer fracionamento. E eu posso exagerar mais ainda. Você tem a parte da manhã, você consegue fracionar ali em 4 partes. Você tem 4 horas da sua manhã. Então quando você fraciona e define um prazo para fazer essa medição, isso direciona as suas ações. De repente você precisa alcançar um resultado, uma determinada demanda, um determinado mercado novo, você precisa de uma carteira, uma quantidade nova de clientes. Quando você fraciona, você consegue medir o seu progresso, você consegue medir o resultado que você está levando, que você está fazendo acontecer ali no seu negócio.